queria aprofundar nessa questão da saúde mental, né? Porque eu estava vendo o UOL, tá com uma sequência de debates incríveis, assim, e teve um especificamente sobre educação. Aí ele falou assim que são dois problemas em relação nesse debate sobre educação. Não sei se chegou a ouvir esse episódio específico. Não. Um dos especialistas lá era um rapaz do Nordeste, salvo engano, do Pernambuco, mas pode ser Paraíba também. Eu estou me enganando agora. Ele falou assim que são dois problemas. Ele falou assim: as crianças que têm pais mais intelectualizados, que podem dar algum tipo de suporte na questão pedagógica, de fato, do conteúdo, por exemplo, assim, aqui a Nara, na parte humana, eu e o André conseguimos dar realmente um suporte. Na parte de exatas biológicas, por ser conteúdos ainda bem mais primários, a gente consegue ler, entender e explicar. Não que a gente lembre tão bem, mas a gente consegue compreender o conteúdo do livro e repassar para ela, né? Porque essas crianças, elas talvez no final, quando o professor fizer a avaliação, quando voltar todo mundo na sala de aula novamente, a questão pedagógica não vai pegar tanto, mas pode pegar o emocional. Porque a escola tem esses dois lados: da socialização, que você falou do seu baixinho, né, do caçula, e a questão pedagógica, de aprendizado mesmo, de aprender o conteúdo, de ler, tal, não sei o quê. Aí ele falou, famílias que não tenham pais tão intelectualizados, mas tenham essa pegada mais afetiva, e às vezes família grande, com irmãos, com primos que moram ali, que conseguem conviver, eles podem estar com esse suporte emocional, ok, mas não estar deficitários na parte pedagógica. Agora, tem famílias que não têm os dois. São pais e mães que estão desestruturados intelectualmente, não têm formação intelectual para ensinar, porque vem de uma base ruim, tocam a vida, aquele drama todo do nosso povo. Além de tudo, são lares desestruturados na parte emocional também. Esses aí vai ser dificílimo a gente equalizar com esses outros dois grupos. Você concorda com a leitura desse rapaz que participou do debate UOL, desse especialista? Concordo. E é até interessante você comentar isso, porque assim, hoje vou falar pela rede, né? E pela rede particular que eu recebi um feedback de uma mãe, de uma aluna de uma escola particular. Então, assim, você tem dois opostos. Mais uma vez, ou seja, o que a gente sempre falou, crises como essa evidenciam os problemas e as discrepâncias que a gente tem na sociedade. Então, você tem a escola particular que está despejando atividade nas crianças, teoricamente para justificar uma mensalidade que hoje não pode ser diminuída, mas essa é o interessante, é a escola repassar o que dá para diminuir, né, e ter uma conversa clara com os pais, isso é um outro assunto. Agora, em relação à educação pública, o que eu tenho visto é o seguinte: a gente teve que se virar nos 30 para entrar em contato com os pais. Então, cada instituição da rede municipal se organizou de uma forma para entrar em contato com as famílias. Então, eu estou com os agrupamentos tais, minha colega está com os agrupamentos de educação infantil, a outra está com os agrupamentos de turma C e por aí vai. Então, a gente entra em contato com esses pais e fala, olha, na prefeitura você tem um link, que é o Conexão Escola, são 5 áreas do conhecimento, corpo, expressão e movimento, educação financeira, que é matemática, e tem 5... Então, a gente percebe o problema está sendo aí. Peraí, cadê o português? O português está na competência de linguagens, entende? Porque a gente está seguindo a BNCC. A BNCC não é conhecida pelos pais. Nós fizemos uma reunião, eu acho que na segunda semana de aula, para a gente explicar o que era a BNCC. Poucos pais foram, né? Na verdade, a gente teve um auditório cheio, mas não chegamos nem na metade da necessidade dos pais. Então, a gente explicou, olha, linguagens está dentro de uma competência trabalhada na BNCC e aí tem o português. Educação financeira está na matemática. Você tem saúde e cidadania, que está na parte de ciências. Então, aí você entra lá no Conexão Escola, tem lá 4ª semana de abril, 5ª semana de abril, 1ª semana de maio, 2ª semana de maio, estamos na 3ª semana de maio. E aí você explica, você fala, e os pais falam assim, eu já vi uma mãe, moça, ela manda mensagem, moça, eu não estou dando conta de baixar o aplicativo. Então, os pais não sabem nem o que é um link e o que é um aplicativo. Para você ter uma ideia, o problema que nós temos. Aí você vai explicar, olha, não é aplicativo, a senhora vai clicar, vai aparecer tal janelinha, a senhora clica em educação fundamental, ensino fundamental, turmas A, parará. Existem pais extremamente simples que estão muito preocupados com isso, estão acompanhando com as crianças. Sim, existem pais que falam o seguinte, ok, tá bom, eu já vi que é um site, não entendi nada, vocês não vão mandar tarefa para o menino fazer, não? Que dia que vai voltar às aulas?
Eu entendo essa preocupação deles, porque, né, enfim, é um monte de coisa que passa na cabeça, e tem outros pais que já estão preocupados. Professora, em que eu posso ajudar além disso que você está me mandando? Né? Então, você tem diferentes tipos de pais aí. Sem falar que tem outra preocupação, Pablo. A gente tem a preocupação da saúde mental das crianças, física e sexual também. Né? Infelizmente, a gente está tendo um grande número de abusos dentro de casa, né? Então, assim, uma mãe, depois um pai veio conversar comigo falando assim, nossa, eu não imaginava que meu filho tinha tanta dificuldade de aprendizagem. Não era nem de aprendizagem, tinha tanta dificuldade para aprender. E aí eu falei, como assim, dificuldade para aprender? Não, porque eu fui fazer a palavra cruzada aqui dessa tarefa que vocês mandaram para gente, porque eles falam tarefa. Eu já entendi que a linguagem que eles usam é tarefa. Não é um acompanhamento pedagógico, porque a educação municipal de Goiânia, ela não está fazendo EAD. Não seria um estudo dirigido, mas seria um acompanhamento pedagógico, um suporte pedagógico paralelo para a criança não ficar totalmente parada. Então, os conteúdos desenvolvidos foram baseados nesse momento e pensando nas competências que precisam ser desenvolvidas. Então, os pais veem isso como tarefa. Então, ele falando assim, nossa, é porque eu estava explicando a tarefa do caça-palavra, mas o menino não presta atenção, ele não sei o quê. Calma, como é que o senhor está fazendo isso? Então, a gente tem que foram desenvolvidas aulas, para nós, tá tudo ok, mas os pais não sabem como falar com as crianças nesse aspecto. Então, a gente está tendo que educar os pais para que eles consigam fazer o que está sendo proposto aqui. Desses males, o menor, quando você tem pais e mães que estão dispostos a fazer. O problema é quando você, não, isso aqui dá trabalho demais, cara, o que é isso? Tem outras coisas para fazer, entendeu? Ficar usando meu WhatsApp o tempo todo, vai acabar com o meu pacote de dados. Eu ouvi isso. Então, a gente tem problemas muito maiores, né? É claro que tem a questão emocional, tem o suporte pedagógico. A gente tem pais que, na verdade, o Pablo, vamos falar muito sério, tem pais que vêm à escola como depósito de criança. Uhum. Entende? Então, tipo assim, não, quem tem que educar meu filho é a escola. Não, a gente não educa, né? A gente ensina. Educação vem de casa. Essa educação que você tem aí do, por favor, com licença, da ética, do respeito, da honestidade, isso vem de casa. Na escola, a gente passa conteúdo sistematizado. E aí, com o outro, a criança vai aprendendo e solidificando aquilo que ela já traz de casa. É claro que na escola, muitas vezes a criança traz de casa um monte de coisa que não é legal, mas na escola ela percebe, opa, peraí, quer dizer que eu aprendi a fazer isso, mas eu estou vendo que se eu fizer dessa forma, entre aspas, que é o certo, eu vou ficar melhor. Então, às vezes, a criança ela se modifica pelo contato com a escola. Isso não está tendo mais. Então, por exemplo, a gente tem casos de pais que muitas vezes mentem na cara dura pra gente. Não, você não me mandou isso. Mandei. Mandei sim. Então, tá aqui, ó, tá aqui. Quando fica azulzinho, eu mandei pro senhor. Ah, tá. Inclusive, o senhor visualizou tal dia, tal hora. Né? Então, assim, e aí a criança tá vendo isso, sabe? Então, é uma situação muito difícil. E muitas vezes eu falo para os pais, olha, se vocês quiserem, pode colocar as crianças para conversar comigo, porque eu explico para elas. Então, tem isso também. Tem muitos pais que não sabem ler. Eles sabem mal escrever o nome deles. E aí eu falo, olha, se a senhora tiver dificuldade, pode colocar a fulaninha para falar comigo, porque eu converso com ele. Cansei de fazer chamada de vídeo com criança para explicar como é que ela vai acessar a tarefa de casa dela, entendeu? Tarefa da escola que está chegando agora. E aí a gente aproveita para matar saudade.